Penn Pierce, frequência vibracional, continuação do capítulo 2. A própria Terra está vibrando. Outras vibrações exteriores a nós vêm da própria Terra. Há indícios cada vez maiores de que as vibrações dentro do corpo da Terra influenciam o nosso corpo. É notório que a fertilidade de várias espécies está programada para coordenar-se com as estações, as marés e os ciclos de luz e escuridão, que na verdade são vibrações ou ciclos de ondas lentos. O Dr. Joseph Krivik, do California Institute of Technology, descobriu que as abelhas, as aves migratórias, os pombos-correios, as baleias e até os seres humanos são capazes de sintetizar cristais de magnetita, um mineral fortemente magnético, em seu tecido cerebral. Esses cristais, que tanto reagem nos campos magnéticos da Terra, podem agir como bússolas internas. Na verdade, os cristais encontrados no tecido cerebral humano são extremamente semelhantes aos cristais que certas bactérias usam para distinguir acima de abaixo. Krivik afirma que as baleias usam um sistema sensorial magnético com base nos ângulos e na intensidade de campos magnéticos do fundo do oceano, como mapas, e tendem a encalhar quando há alguma anomalia geométrica. A maioria, como nós podemos estar vinculados às mudanças nos campos magnéticos da Terra, por meio da magnetita de nosso tecido cerebral, ainda não foi demonstrada. Greg Braden, ex-projetista de sistemas de computador e geólogo, fez pesquisas fascinantes sobre os ciclos geofísicos da Terra, que têm se repetido ao longo da história e sendo descritos por culturas anteriores à nossa. Braden estudou a frequência-ressonância básica da Terra, chamada de ressonância de Schumann. Segundo ele, há décadas, o valor medido era de 7,8 ciclos por segundo, o qual se pensava ser uma constante. Relatórios recentes mostram que agora a taxa é de 8,6 e está aumentando. Braden afirma ainda que, enquanto a frequência cardíaca da Terra está subindo, seu campo magnético está caindo. Segundo alguns pesquisadores, o campo perdeu metade de sua intensidade nos últimos 4.000 anos. E isso pode implicar uma situação que leve a uma mudança nos polos magnéticos. Atualmente, há relatórios de anomalias magnéticas captadas por bússolas, que variam entre 15 a 20 graus de desvio do norte magnético. Braden, que liga as mudanças
de frequência da Terra a nossa própria vibração celular e as mudanças de DNA, talvez evolucionárias. Diz que no campo eletromagnético mais fraco e a frequência de base mais rápida, os velhos padrões emocionais e mentais ficam menos fechados, permitindo-nos acesso mais fácil a estados superiores de consciência. Ele afirma que, como a Terra, nós estamos nos acelerando rumo a uma mudança de energia e de percepção. Não temos de ir a lugar nenhum. Estamos vivendo numa camada de iniciação global, como a ocorrência dessas condições geográficas numa escala mundial. É como se a própria Terra estivesse nos preparando para o próximo estágio da evolução. Gregg Braden. Dentro de você também há um mundo de vibração. Então, não apenas vivemos num mundo que oscila entre forma e não forma, em que inúmeras realidades potenciais estão evoluindo simultaneamente. Tudo vibra e ondas de energia viajam entre todas as direções, mas também estamos vibrando dentro do corpo, do microcosmo da vida pessoal. Se nos concentrarmos no interior de nosso corpo, o que percebemos? O que está se movendo? A primeira oscilação é a onda da respiração, inspirando ar puro, transferindo o oxigênio dos pulmões para o sangue, transferindo o dióxido de carbono e as impurezas do sangue para os pulmões e para fora com a expiração. Em seguida, talvez percebamos que o coração está bombeando o sangue para fora, pelas artérias, e para dentro, pelas veias, para fora e para dentro, para fora e para dentro. Mais concentrados, e a vibração alta seguinte que encontraremos é o zumbido elétrico do cérebro e nervos, à medida que as cargas vão sendo transmitidas pelas sinapses. É possível que as sintamos como um formigamento. À medida que nos aprofundarmos, descobriremos até mesmo a vibração mais sutil dos neurotransmissores e processos bioquímicos enquanto trabalham nas células. Além disso, será possível sentir a vibração das próprias células, abaixo da vibração celular. Talvez sintamos a vibração das moléculas e átomos e, finalmente, as entidades quânticas. Ao imaginar essa descida pelas vibrações até o âmago do corpo, passaremos da baixa frequência, respiração e coração, à alta frequência, moléculas e átomos. Ao entrar num átomo e ser atraído até a última partícula, provavelmente sentiremos que ela vai se transformando misteriosamente numa onda de energia, liberando-nos de tempo e espaço. Nessa liberação, haverá uma experiência que a física ainda não pode descrever. É o que acontece quando a energia se torna percepção.
Experimente isto. Viajem pelas vibrações de seu corpo. Sente-se confortavelmente com a palma das mãos sobre as coxas, a cabeça reta e a respiração regular. Concentre-se inteiramente no momento presente e dentro de sua pele. O que você percebe? O que está se movendo? Talvez seja uma espécie de transbordamento, balançando, concentrando-se, zunindo ou zumbindo. Acompanhe a vitalidade e a atividade de seu corpo, enquanto ele cuida de se manter vivo. Sinta-o quanto é grato por seu corpo e pela vida. Em seguida, observe o ciclo de sua respiração. Acompanhe esse trajeto do ar desde a entrada, ao levar ar puro para os pulmões e quando o ar sai lentamente, retirando as impurezas de seu corpo. Ao final da expiração, sinta-o fluir novamente para dentro. Acompanhe o movimento da onda, fundindo-se com o fluxo, deixando que ele ocorra sem esforço. Em seguida, preste atenção ao bater de seu coração e a frequência nos diversos locais de seu corpo. A vibração é um pouco mais rápida que a da sua respiração. Funda-se com sua pulsação cardíaca, sentindo o coração bombear e liberar o sangue. Em seguida, sinta o zumbido elétrico de seus nervos. Essa vibração é ainda mais rápida e de frequência mais alta que a da sua pulsação cardíaca. Perscrute seu corpo, observando o formigamento em toda parte. À medida que for se aprofundando, veja se consegue sentir a vibração dos neurotransmissores e processos bioquímicos de seu corpo, enquanto importantes químicos e nutrientes são levados para dentro e para fora de suas células. Agora, concentre-se na vibração de um bloco de células de qualquer parte de seu corpo. Imagine que o vê no microscópio. Você consegue senti-los balançar-se com sutil vibração? Detenha-se em uma única célula. Deixe-se levar até a uma das moléculas que compõem essa célula. Aqui você perceberá uma vibração extremamente refinada, que é a de um dos elementos básicos que compõem, como o hidrogênio,
ou o carbono. Em seguida, desça pela molécula até chegar a um átomo e sinta a impressionante força vital que ele contém em si. Você está chegando a uma vibração muito rápida e de alta frequência. Finalmente, deixe-se levar até uma das entidades quânticas, as minúsculas partículas ondas que existem dentro do átomo. Enquanto vai descendo até a última partícula, perceba quando esta misteriosa se abrir ou ceder, transformando-se numa onda de energia e consciência e libertando-o de tempo e espaço. Agora você está flutuando num lugar muito tranquilo, onde não há movimento algum. Você se espalhou e está em toda parte. Tudo é possível, tudo é conhecido e é incognoscível. Tudo o que você pode fazer é ser. É à medida que for, você absorverá a nova orientação, as instruções e os roteiros energéticos de que precisa. Você se torna mais cheio e pesado e volta à realidade como uma nova entidade quântica, uma partícula nova, uma partícula no tempo e no espaço. Comece a viajar em sentido contrário pelas vibrações das frequências mais altas e rápidas para as mais baixas e lentas. Átomo, molécula, célula, ritmos bioquímicos, nervos, pulsação cardíaca e respiração, até voltar rejuvenescido como uma nova força vital e um novo senso de propósito. O cérebro tem ondas. O cérebro é um órgão eletroquímico cuja eletricidade é medida em ondas cerebrais. Existem 4 categorias de ondas cerebrais, que vão das mais lentas às mais rápidas. É interessante observar que as ondas cerebrais mais rápidas correspondem à percepção de frequência mais baixa, ao passo que as mais lentas correlacionam à percepção expandida de frequência mais alta. Beta, 13 a 40 Hz ou ciclos por segundo. As ondas betas, as mais rápidas, estão associadas ao estado de alerta da vigília, quando o cérebro está desperto e engajado na atividade mental. Quando lemos na cama antes de dormir, provavelmente estamos em frequência beta baixa. Quanto mais intensa a atividade e o estado de alerta. Quando sentimos medo, raiva, fome ou surpresa, por exemplo, mais rápida a frequência. Alfa, 8 a 13 Hz.
As ondas alfa são mais lentas e aparecem quando estamos relaxados, mas não sonolentos, num estado de alerta sem esforço. Elas são encontradas durante os estados de tranquilidade, como da meditação leve, reflexão, desvaneio, biofeedback e integração corpo-mente, hipnose leve, visualização criativa, processos artísticos e intuitivos, contato com a natureza, descanso e exercício. Teta, de 4 a 8 Hz. As ondas tetas são muito mais lentas e estão associadas à sonolência, ao primeiro estágio do sono, ao sonho, a níveis mais profundos de meditação, à imaginação e à criatividade inesperadas, à rememoração avançada e a estados místicos de percepção intuitiva. A sensação de que elas provocam é a de um transe, como quando dirigimos numa rodovia ou tomamos uma longa ducha. Perdemos a noção do tempo e talvez percebamos que ideias ou visões fluem livremente. Delta, 1,5 a 4 Hz. As ondas delta, muito lentas, são encontradas no sono profundo. Elas estão associadas ao sonambulismo e ao falar durante o sono, bem como ao transe profundo e aos processos de autocura. O cérebro tem 4 frequências básicas de consciência. Em cada nível de vibração, agimos de maneira distinta. Essas fases se evidenciam durante o ciclo de sono. À noite, passamos por diversas fases de sono. No estágio inicial, as ondas cerebrais vão se desacelerando do estado beta até o estado alfa, mais relaxado, quando cenas imaginativas podem passar pela mente. Os músculos relaxam e os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea e a temperatura caem. Em seguida, as ondas cerebrais se desaceleram até atingir o nível teta. Aí já estamos num sono leve, caracterizado por muitas explosões de atividade cerebral. A maioria dos sonhos acontecem durante um estado chamado de sono REM. No movimento rápido dos olhos. Durante o sono REM, as ondas cerebrais ultrapassam a frequência teta, incluindo temporariamente uma mistura de frequências mais rápidas e próximo do estado da vigília. Se despertarmos durante esse período, lembraremos com facilidade os sonhos. Na última fase, suas ondas cerebrais tornam-se ainda mais lentas, atingindo o estado delta, quando dormirmos um sono profundo e sem sonhos. Se despertarmos, nos sentiremos confusos e perdidos. Resistiremos a despertar inteiramente e voltaremos a dormir quase de imediato. É interessante observar
que os padrões de vibrações elétricas do coração têm praticamente a mesma faixa que as ondas cerebrais delta. As ondas cerebrais correspondem a níveis de percepção. Agora, quero dar um salto que a ciência ainda não deu, mas que é bem evidente que os praticantes das disciplinas que unem corpo, mente e espírito afirmam que as frequências de energia da matéria têm frequências de consciência que eles correspondem. Vemos isso surgir ao treinamento de biofeedback, quando diferentes ondas cerebrais produzem experiências de modos de saber únicos. Quando nos familiarizarmos com os estados de consciência resultantes das diversas atividades das ondas cerebrais, é possível perceber que as rápidas ondas betas correspondem à consciência superficial da realidade cotidiana e à mente linear. Quanto mais hiperestimada e contraída estiver a mente, menor o alcance da percepção. Alguns dizem que o ego é uma função desse nível de consciência. A pesquisa do biofeedback indica que à medida em que as ondas cerebrais se desaceleram até o estado alfa, ficamos menos preocupados, mais abertos e conscientes de tipos sutis de informação. Temos acesso às regiões mais profundas de memória, simbolismo e insight. Na verdade, aí voltamos-nos para o que foi suprimido e guardado no subconsciente, sem o vapor que é comum no estado normal da vigília. À medida que as ondas cerebrais se desaceleram até o estado θ, encontramos compreensão sobre a natureza do verdadeiro eu. O ego começa a morrer e a ser substituído